Agora são 8h39. Nós vamos para Brasília. Há toda a expectativa em torno aí da cirurgia hoje, mais uma cirurgia, 8ª cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com quem você conversou, Felipe Igreja, foi com o Flávio Bolsonaro, senador que esteve por aí, vai acompanhar a cirurgia também. É isso, Milton. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, conversou agora há pouco com jornalistas, disse que o ex-presidente passou bem, está se preparando aí para o início dessa cirurgia, para a correção de uma hérnia inguinal bilateral. O procedimento está marcado para começar às 9 horas da manhã e Flávio agora há pouco subiu aqui no hospital, deve estar aqui em Brasília, e conversou com o pai. Disse que o Bolsonaro está bem, está tranquilo, sem crise de soluço hoje, ao contrário de outros dias, e, portanto, já se preparando para esse procedimento a partir das 9 horas da manhã. O que chamou a atenção aqui, no entanto, Milton, é que ele desceu, depois de visitar o pai, com uma carta apresentada, assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e nessa carta Bolsonaro afirma que está indicando o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, como candidato como pré-candidato para a disputa eleitoral em 2026. Isso já havia sido informado pelo próprio Flávio, depois quando ele visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, aqui na carceragem da Polícia Federal, mas hoje, portanto, ele trouxe uma carta escrita por Jair Bolsonaro, em que ele afirma que é alvo de injustiças, que tem pagado o preço pelas suas ações, e a família também, e afirma textualmente, portanto, que está indicando o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência da República em 2026. Há essa questão que envolve a disputa do candidato, que será o representante da direita na disputa eleitoral em 2026, e havia sempre a expectativa do ex-presidente Jair Bolsonaro indicar um nome que não fosse da família, mas ele então insiste, portanto, nessa indicação de Flávio Bolsonaro e escreve agora, portanto, essa carta confirmando, escreve e assina a carta confirmando a indicação do filho. Flávio Bolsonaro disse que isso não altera, portanto, o seu status. Ele já tinha essa informação de que era o pré-candidato, mas deu uma cutucada aqui em alguns aliados, dizendo que agora todos têm essa confirmação assinada de punho pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir essa fala aqui de Flávio Bolsonaro. Eu acho que para mim não muda nada, né? Como muitas pessoas dizem que não tinham ouvido da boca dele ou não tinham visto uma carta assinada por ele, eu acho que isso aqui tira qualquer sombra de dúvida. Então, para mim, não muda nada. Para algumas pessoas, né, que ainda não estavam acreditando, pode ser que mude. Enfim, só peço aí que todos se unam. O que a gente tem que buscar nesse momento é a unidade. Essa foi a fala, portanto, do Flávio Bolsonaro aqui na porta do hospital, e a expectativa, portanto, Milton, está mantida do procedimento começar às 9 horas da manhã, entre 3 a 4 horas de cirurgia, e depois, ali no início da tarde, ou mais por meio da tarde, os médicos devem conversar com os jornalistas. Jair Bolsonaro depois deve ficar internado entre 5 a 7 dias aqui nesse hospital particular em Brasília. Milton. Inicialmente começa às 9 da manhã, né? A informação que se tem aí é essa, né? Isso, exatamente. Começa às 9 horas da manhã. O Flávio Bolsonaro desceu há pouco, disse que o pai já estava exatamente se preparando para esse procedimento, para essa cirurgia, a 8ª cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Procedimento pelo menos 3 a 4 horas. Essa é a previsão da equipe médica nesse momento. Milton. Perfeito, muito obrigado. Esse foi o Felipe Igreja. Segue por lá, à medida que tiver novidade, volta aqui a programação da CBN, deixando você sempre atualizado. Agora são 8h44.